Hoje, o MGR Economia está de volta, um espaço para falar de assuntos que movimentam a economia mineira e que interessam a todos nós. Começamos com este assunto. Bares e restaurantes de Belo Horizonte poderão manter mesas e cadeiras nas calçadas por mais tempo. É uma reivindicação antiga. O repórter Vinícius Rangel está ao vivo com a gente. Boa noite, Vinícius. Bem-vindo ao MGR. A permissão foi ampliada até que horas? Explica pra gente, por favor. Até 1h da manhã, viu, Lair? Antes, isso era permitido só até 11 da noite. Boa noite para você, para todo mundo que acompanha o MG Record. Essa publicação foi feita hoje no Diário Oficial do município. Já está valendo, viu, para todos os bares. Claro que já tem essa autorização e aí tem uma série de regras. Precisa de ver o número de cadeiras e mesas que podem ser colocadas na calçada. Também tem a questão do ruído, né? Não pode ficar fazendo barulho demais, senão atrapalha os moradores ao redor. E vale também para aqueles parklets, que são uma extensão da calçada, tem umas mesas, um programa também da Prefeitura para movimentar e incentivar os bares e restaurantes nessa empreitada. Quem vai trazer mais detalhes para a gente, está ao vivo aqui no MG Record hoje, é o secretário municipal de Políticas Urbanas, João Fleury. Secretário, obrigado por receber a gente. Uma notícia comemorada pelos bares, porque o pessoal estava cobrando muito, né? Por que a Prefeitura resolveu fazer esse ajuste? Boa noite a todos. Na verdade, ano passado, nós tivemos várias reuniões com os representantes dos setores, particularmente com a Brasel, que é o órgão que representa os bares e restaurantes em Belo Horizonte, junto com o prefeito Fuad Noman, nós os recebemos e passamos a analisar essas reivindicações em função também da demanda da própria população nos locais onde tem maior concentração de bares e restaurantes, mas entendemos que a demanda era justa. Belo Horizonte é uma cidade de bares, né, conhecida no Brasil e no mundo como a cidade que tem mais bares aqui no Brasil e onde o público mineiro adora frequentar, né? E também é um setor econômico muito relevante para a economia da cidade, onde também geram muitos empregos. Então, nós entendemos que poderíamos fazer essa extensão e publicamos hoje uma portaria aqui da Secretaria, estendendo esse horário até 1h da manhã, mas, obviamente, observando a questão do ruído, muito bem dito por você. A fiscalização vai continuar atuando, porque nós trabalhamos 24 horas por dia, 7 dias por semana, acompanhando exatamente o movimento e também acompanhando as denúncias que, porventura, hajam excessos. Mas a Prefeitura tem um programa já há bastante tempo, que nós nos reunimos periodicamente com os moradores dos locais onde há maior concentração de bares, com os proprietários desses bares e restaurantes, exatamente para a gente ter uma harmonização e possamos conviver de uma forma que todos possam viver bem nesses locais. O senhor falou sobre fiscalização. No ano passado nós tivemos uma polêmica, final do ano, recolhimento de cadeiras, de mesas que estavam na calçada. Essa medida vem um pouco a partir disso ou não? A fiscalização continua? Como é que é essa situação? Na verdade, o que ocorreu naquele momento, nós atuamos basicamente em bares e restaurantes que sequer estavam autorizados a funcionar, e muito menos tinham autorização para ter mesas e cadeiras ali naqueles locais. Então, foi um fato específico, tá? Na verdade, a fiscalização ela atua diariamente na cidade inteira. Nós temos pessoas, nesse momento aqui, circulando nas 9 regionais de Belo Horizonte, fiscais da Prefeitura, acompanhando o que está acontecendo na cidade e a dinâmica da cidade. Nós vivemos aí durante 2 anos fechados, e hoje a cidade está muito mais pulsando, né? Com todas essas questões. Nós temos hoje mais bares e restaurantes do que tínhamos antes da pandemia, já funcionando em Belo Horizonte, com milhares de empregos. Hoje, na verdade, nós temos uma grande demanda nesses setores de mão de obra que a gente não consegue preencher essas vagas. Então, isso é fundamental para que as pessoas possam gerar serviço, gerar emprego, gerar renda para o próprio município através da arrecadação. Secretário, como é que fica a questão do barulho? Às vezes o pessoal reclama, tem a música ao vivo, que tem uma regra específica também, mas às vezes na calçada a conversa ali pode extrapolar e atrapalhar alguém. Como que a Prefeitura acompanha isso? Na verdade, mais uma vez, a fiscalização está presente diariamente, tá? Nós temos canais de denúncia, o próprio portal da Prefeitura, o telefone 156, ou a ouvidoria da Prefeitura. Quando nós somos acionados durante o dia ou durante a noite, os fiscais comparecem ao local e, muitas vezes, o próprio morador que fez a reclamação, a gente entra no imóvel do morador para medir quantos decibéis efetivamente está o som, e se houver uma extrapolação, a gente vai lá e notifica. O nosso papel é muito mais orientativo no primeiro momento, nós não temos nenhuma intenção de estar punindo nem penalizando os comerciantes.
mas se houver uma reincidência constante, obviamente que eles serão multados, podendo até fechar o estabelecimento. Aí, você tem uma pergunta para o secretário, né? Ele está te ouvindo, pode fazer. Tem sim, secretário. Obrigado pela presença. Boa noite, secretário. Tem uma dúvida. Vai ampliar até a 1 da manhã o horário para que os bares e restaurantes coloquem essas mesas nas calçadas. Mas aí tem a questão do transporte. Como resolver isso? Começa às 6 da manhã, começam a rodar os ônibus na capital, eles vão até 11h30, no máximo até meia-noite. O mesmo acontece nas cidades da região metropolitana. Aí, quando chega mais ou menos às 11, os garçons chegam e dizem: quer mais alguma coisa da cozinha? A gente já está encerrando. Eu vou perguntando, a gente tem que voltar para casa. Como é que vai resolver para atender a todos? Boa noite, Laí. Na verdade, essa área da mobilidade urbana e da BH Trans estão vinculadas hoje à própria Secretaria de Política Urbana. Então, obviamente que nós estamos já em contato com as empresas de ônibus, com o sindicato que representa o sindicato patronal, porque na medida que a gente comece a ter demanda através dos representantes dos bares e restaurantes, a gente possa, de alguma forma, criar um mecanismo para ampliar os horários dessas linhas de ônibus e do próprio metrô para atender essas pessoas que trabalham até esses horários mais prolongados. Ô, secretário, então essa notícia é muito boa. E eu acho que é exclusiva, né? O senhor não tinha falado isso antes em nenhum lugar, até onde eu tenha visto, não. Quer dizer que a prefeitura está adotando uma estratégia para ampliar os horários dos ônibus também. Porque isso não adianta, né? Estica até 1 da manhã, mas se não tiver ônibus para que os funcionários voltem para casa, não vai resolver? Não, com certeza. Na verdade, a prefeitura tem que se preocupar com tudo. A gente não pode adotar uma medida isolada e as pessoas não conseguirem retornar para suas residências porque não há transporte. Obviamente que a gente está preocupado com isso, e aí a gente está trabalhando para que isso ocorra sem muitos problemas. Ô, Lair, o secretário estava reafirmando aqui também que, claro, os bares que já têm notificação, que descumpriram algum aviso, né, secretário, não vão poder colocar essas mesas ou ter elas até 1 da manhã. Aqueles que não têm autorização devem procurar a prefeitura para fazer a solicitação, e aí vai se olhar se aquela área pode ou não, e, como o secretário também já disse, os moradores que, por um acaso, se sentirem incomodados, faz contato com a secretaria, faz a denúncia lá, que a equipe vai a campo para poder organizar e todo mundo sair satisfeito. Laí. Muito obrigado, Vinícius. Um abraço, secretário. Muito obrigado também pela sua participação. Essa é uma boa notícia, né? Aliás, eu quero reforçar. Os ônibus com horário ampliado para os funcionários voltarem para casa e também para os clientes, né? Porque eu já cansei, eu estou a BH de volta aqui há 2 anos. Sempre chega lá mais ou menos lá para as 10h30, 11 da noite, vem um garçom meio que constrangido e diz: o senhor vai querer mais alguma coisa da cozinha? E eu com uma porção de torresmo só, querendo comer um pouco mais, não adianta, porque eles têm que estar fechando a cozinha às 11. Então tem que ampliar esse horário e ampliar também os ônibus em BH, capital dos bares. Ter ônibus funcionando até a meia-noite só não faz sentido. Bares e restaurantes de Belo Horizonte comemoram o resultado do carnaval. Alguns aumentaram as vendas em 30%. Para atrair os foliões, muitos estrangeiros, eles investiram no cardápio e também no bom atendimento. Os detalhes na reportagem de Micheline Kubitschek. As vendas durante os dias de carnaval foram superadas neste restaurante da região norte de Belo Horizonte. Marcial se surpreendeu com os números. 30% a mais de clientes em relação à folia do ano passado. O pessoal ia para a folia, né? E depois vinha aqui para dar aquela forrada e no outro dia tá pronto para o carnaval. Então, assim, eu vou falar 3 dias que a gente não trabalha no domingo. Mas na sexta, então 4, porque a sexta também na realidade foi um excelente carnaval aqui. Para atrair o público, ele apostou no prato mais pedido da casa. Apesar da gente ter outros produtos, um cardápio extenso, mas o caldo aqui pode estar 50 graus, o pessoal vai vir tomar caldo. E aquele negócio, quando você está cansado, quando você bebeu, um caldo cai bem ali para dar aquela segurada. Então acho que o pessoal já lembra do bar na hora. Marcial começou a abrir o bar durante o carnaval há 5 anos e tem valido a pena. Quando Belo Horizonte não tinha carnaval, para você ter uma ideia, eu não abria o bar, porque não compensava. Agora não, eu me preparo, eu trago freelance, eu aumento a produção, porque o ano passado, esse ano foi melhor, mas o ano passado
Foi bom também. Então eu sinto que ano a ano vai melhorando pra gente aqui. Com o bar afastado da rota dos blocos, Marcial conta que o público foi variado. De foliões em busca de uma refeição, a famílias que quiseram fugir da festa. Tem gente que não gosta de carnaval. Não gosta daquela folia, aquela bagunça, tem medo, ou por vários motivos. Então ele procura um restaurante ou um bar, aquele que não viaja. Então, aonde que eu entro aí? Eu vou lá no bar com a minha família e é um encontro aqui do folião, que já festejou, e da família daquela pessoa que só quer curtir o feriado mesmo e descansar. Aqui neste bar, na região da Pampulha, também houve mudanças para atrair os foliões. Foi criado um cardápio exclusivo de carnes para o carnaval. A ideia foi inspirada na culinária argentina. Segundo o dono, deu certo, principalmente entre os turistas. Dos Estados Unidos, do Japão, teve gente da Rússia que veio para cá e muita gente a negócio, mas muita gente também em função do carnaval. Foi assim, o dobro do que eu imaginei, porque eu tinha uma sensação de que toda a festa estaria acontecendo na rua e que a gente não teria movimento. E foi o contrário, as pessoas realmente precisam de opções assim, porque ninguém aguenta depois de 2, 3 dias de bloco, a pessoa precisa se alimentar bem, precisa se hidratar bem, quer ter essa qualidade de um bom prato, de conhecer a cidade. O local tem capacidade para 550 pessoas. Somente na segunda-feira de carnaval, recebeu mais de 1.000 ao longo do dia. Para se preparar para o aumento da demanda, Diogo contratou 10 freelancers e também reforçou o estoque. A gente criou uma estratégia onde a gente fez toda a parte de compras dividida. Então, após o primeiro final de semana do carnaval, a gente entendeu a demanda e aí foi a hora de correr atrás de produto, de mais gente, e aí a gente conseguiu atender apertado, mas com um bom atendimento. Graças a Deus deu tudo certo. O Carnaval de Belo Horizonte reuniu 5,5 milhões de pessoas. Entre elas estavam 262 mil turistas. A festa movimentou 943 milhões de reais. O folião gastou mais neste ano. O ticket médio diário por pessoa foi de R$ 437,69, 40% a mais em relação ao carnaval passado. Para comerciantes, o desejo é que no ano que vem a culinária da capital dos bares seja um atrativo a mais para reunir cada vez mais pessoas. A gente quer explorar mais ainda esses festivais e continuar sendo um ponto de referência para quem quer entre um bloco e outro, ou quem trouxe um parente ou um turista que veio para Belo Horizonte, possa encontrar aqui uma boa opção de comida e de bebida durante esse período de carnaval. Acho que vai ser um 2025 maior ainda do que foi 2024. Aqui no estúdio eu recebo Carla Rocha, que é presidente da Abrazel. A Abrazel é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Minas. Boa noite, Carla. Boa noite, Laí. Obrigada. Tudo bem? Tudo jóia. Vamos começar fazendo um balanço. O que deu certo e o que não funcionou? Na sua visão no carnaval, nesses dias de folia? Esse ano o carnaval dividiu opiniões, né? É? Nós tivemos aí alguns empresários insatisfeitos, né? E outros muito satisfeitos, que a gente acabou de ver aí na reportagem. E aí eu falo que é o seguinte, os empresários que estavam na região centro, sul e leste, que são regiões que concentram mais blocos e que foram mais noticiados, tinha uma concentração maior de ambulantes, o que fez com que o empresário realmente não faturasse tão bem. Diferente o que apareceu aí na reportagem, região norte, nordeste e Pampulha tiveram grandes blocos. E blocos esses que não foram tão noticiados e que não tinha concentração de ambulantes. Com menos movimento e com menos ambulantes. Com menos ambulantes. Essa foi a percepção total. Quer dizer, na região centro-sul, engraçado, eu fui a um restaurante, mas não foi bar, foi restaurante na região centro-sul. E os garçons todos estavam reclamando. Caiu assustadoramente o nosso movimento, porque a gente está na rota do bloco. Então, foi isso que aconteceu? Foi isso que aconteceu. Então, eu vejo isso muito. Já tinha percebido isso no pré-carnaval e confirmei no carnaval, efetivamente, aí nesses 4 dias. Mas, igual a gente fala, se a gente for contar que há 10 anos atrás, 11 anos atrás, Belo Horizonte, as pessoas saíam daqui, iam gastar o dinheiro. Não tinha nada. Não, você podia deitar na Afonso Pena que não passava um carro.
né, os estabelecimentos fechados aí os 4 dias. Então, assim, as pessoas saíam daqui, ia para São Paulo, ia para Salvador, ia para o interior, né? Hoje não, hoje as pessoas estão vindo para cá. Então, mesmo o dinheiro ficando com o ambulante, tudo, ele vai ser gasto na cidade. E nós tivemos muitos turistas, tanto turistas de fora de outras cidades, como os turistas estrangeiros também, Nós que também isso, apareceu aí nas pra cá. reportagens. Então, é muito importante. A cidade foi aí o terceiro destino mais procurado. Cada vez mais, aparecemos aí na BBC, cada vez mais Belo Horizonte, Minas Gerais está sendo elevado no turismo, né? E eu falo que turismo sem gastronomia não funciona. Então, os nossos bares e restaurantes, eles realmente estão aí. E a gente tem os problemas, a gente teve os problemas também, né? Quais que você identificou mais nos bares e restaurantes? Olha, eu identifiquei 3 problemas que também a prefeitura identificou, que foram banheiro químico, né? Foram poucos banheiros químicos. Fiscalização, a gente teve pouca fiscalização e uma quantidade excessiva de ambulante. Isso é um tanto problema... cadastrado quanto não cadastrado. O próprio prefeito Forte né? reconheceu ele isso. reconheceu isso. Então, esses foram 3 problemas que eu falo que é normal. A cidade cresceu, o carnaval cresceu, os problemas também vão crescer. Vão na mesma proporção. E aí, para 2025, a gente vai fazer agora uma construção, porque carnaval é uma manifestação pública, né? Eu falo que o bar e restaurante, durante esses 4 dias, ele precisa entender que não são os mesmos clientes que frequentam o seu estabelecimento durante esses dias, porque realmente não são. Né? São clientes diferentes, porque às vezes a rua está fechada, então aquele cliente que tem costume de ir naquele restaurante, ele, não vou não, porque está longe, né? Eu não vou conseguir chegar, vou ter que andar mais, porque a rua vai estar mais fechada. E readequar o cardápio também durante esses 4 dias, né? Porque realmente o fulião, ele não quer perder. Nós temos um carnaval diurno. Né? Um carnaval que as pessoas 8, 9 horas da manhã estão na rua. Às então, vezes mais cedo do que às isso. vezes mais cedo, porque tem 5 da manhã, blocos, 6 né? da manhã. Ou então o Brilho saiu aí, 4 da manhã já estava Muito concentrando, cedo. né? Então a pessoa já quer comer mais cedo, mas quer aproveitar o outro bloco. Então aquelas comidas rápidas, readequar o cardápio. A gente falou muito isso, eu inclusive gravei vários vídeos falando sobre essas dicas também. Então é importante também se readequar, né, durante esses períodos aí carnavalescos. Eu não podia deixar de perguntar sobre essa ampliação para os bares e restaurantes, agora podem colocar mesas nas calçadas por mais tempo, até 1 da manhã. Até 1 Antes, da manhã. Era até às 11 da noite. Mas há a questão que eu perguntei para o próprio secretário há pouco, da mobilidade, dos ônibus. É uma preocupação para a Brasel também? Total, e é uma preocupação desde a pandemia, porque antes a gente não tinha esse problema. Antes os ônibus funcionavam normalmente. Passou a pandemia, aí a gente começou a ter esse problema de contratação muito grande com relação a quem trabalha noturno. Muitos tiveram que readequar o horário de funcionamento exatamente por essa falta, né, de ônibus. E aí tem a questão da segurança também. A gente tem que preservar os nossos colaboradores. Claro. Então isso nos preocupa bastante. Então essa ampliação, ela foi muito positiva e mais positiva ainda o que o secretário falou. Né? Muito bom agora eles terem esse cuidado realmente de readequar novamente os ônibus para toda a região. Né? Não só a região Belo Horizonte, mas a região metropolitana também. Conversar com as prefeituras todas. Todas, porque muitos dos nossos colaboradores são de Sabará, Santa Luzia, Betim, enfim. A gente precisa aí dessa modalidade aí na cidade agora, na novamente. sua visão, a correção dessa distorção é para ontem, né? Sim, para ontem. É fundamental. Para ontem, porque nós estamos, na verdade, nós não estamos com esse problema agora. Nós estamos com esse problema desde quando voltou a pandemia. Então não é um problema recente, um problema novo. É um problema que ele já vem acontecendo há mais tempo, algo que a gente já vem pedindo, né? Então agora a gente realmente aí fica esperançoso e feliz com essa Tomara que isso questão. aconteça. Tomara. Carla, muito obrigado. Obrigada, Laís. Boa noite. Obrigada. Eu que agradeço.